Olá, está iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo dessa videoaula é reprodução humana. Tá? Então a gente vai entender todas as etapas, desde a fecundação até a gravidez, de uma forma simples e resumida, o que ocorre em cada etapa, beleza? Então vamos dar sequência ao conteúdo. Vamos embora. Para a gente conseguir compreender como é que funciona a reprodução humana, a gente precisa entender o ciclo de uma forma geral. Como a gente já estudou o ciclo de reprodução das plantas, agora a gente vai ver dos animais, que é muito mais simples. Esse ciclo ele se separa, ele se divide basicamente em duas etapas, tá? Que é a fecundação e a produção de gametas. Como é que ocorre isso? Nós precisamos de dois seres, que podem ser hermafroditas ou podem ser seres realmente macho e fêmea, tá? E eles vão fazer a fecundação. Eles vão fazer o acasalamento, pode ser uma fecundação interna ou externa. Vamos usar a humana como base, que é interna. Então tem o acasalamento ali, o macho faz o ato sexual com a fêmea, ok? E vai fazer a fecundação. O gameta dele, que é a célula sexual, no caso o espermatozoide, ele vai até o ovócito e ele vai fazer a fecundação, tá? Então, essa primeira etapa é a fecundação. Após a fecundação, esse ovo zigoto ele vai começar a se dividir, formando o embrião. O embrião vai continuar crescendo, se desenvolvendo, formando feto. Esse feto vai nascer, vai gerar um novo ser vivo. E a partir dali, quando o ser vivo estiver maduro, estiver no período que é permitido pelo corpo biologicamente a reprodução, ele pode se reproduzir, né? Ele vai começar a produzir gametas e ele pode fazer a fecundação novamente. Então é um ciclo bem simplesinho, né? Tem a fecundação, essa fecundação vai gerar um novo ser vivo, esse ser vivo, quando na fase adulta, ou no nosso caso, fase da adolescência, a gente já pode começar a produzir e liberar gametas, e aí pode ocorrer a fecundação, e a partir dessa fecundação gerar uma nova vida, tá? Então não tem mistério até aqui, beleza? Botei uma imagem na tela para exemplificar o que ocorre, como é que funciona esse ciclo. E nessa imagem a gente traz dois tipos de divisão, que é a mitose e a meiose, que é o conteúdo do 9º ano, mas também está aqui no canal do YouTube. Se vocês se interessarem e quiser saber um pouquinho sobre esses dois processos, é só pesquisar o nome do vídeo aqui no canal e assistir, beleza? Dando sequência então, agora vamos falar sobre a reprodução humana, especificamente. Como é que funciona isso? Né? Primeiro nós temos os gametas masculinos e femininos. Os dois têm estruturas diferentes e eles têm nomes diferentes. O masculino a gente chama de espermatozoide e o feminino a gente chama de óvulo ou ovócito. Tá? Os dois nomes estão corretos. Em alguns livros trazem o termo ovócito, alguns livros trazem o termo óvulo, tá? Que são os gametas, as células sexuais. E eles têm metade do número de cromossomos, que são o DNA, a quantidade de material genético que o ser vivo tem, que no caso dos seres humanos é 46. Então, o espermatozoide e o ovócito eles vão ter 33, porque o resultado final é quando os dois se encontram, juntam novamente 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que cada célula do corpo humano tem, e a partir dali ele começa a se dividir e gerar uma nova vida, beleza? Então vamos entender como é que funciona essa fecundação, tá? Ainda a gente não chegou no conteúdo de sexualidade, de entender um pouquinho sobre ato sexual, sobre o corpo masculino e feminino. A gente então nesse primeiro momento só vai trabalhar a fecundação. Como é que o espermatozoide ele chega até o ovócito e como é que ele fecunda esse ovócito, tá? Então primeiro tem que ter o ato sexual, né? O homem, o sexo macho, ou o sexo masculino, ele vai liberar os seus gametas no órgão reprodutor feminino. Tá? Então ele vai estar ali na penetração, ele com seu pênis ele vai ejacular e liberar sêmen, onde estão os espermatozoides, no órgão reprodutor feminino, tá? Que é a vulva, o canal vaginal. E com isso, esse espermatozoide ele vai passando por vários órgãos, várias estruturas do órgão reprodutor feminino. Então ele vai passar ali pelo canal vaginal, vai passar pelo útero, e depois do útero nós temos o que a gente conhece como tubas uterinas, que são dois tubos que vão estar ligados aos ovários, que é o local onde vai ser produzidos os ovócitos, tá? Então,
Nas meninas, o local onde é produzido esses ovócitos, as células sexuais, e são amadurecidos, são nos ovários, tá? E as meninas, elas têm dois, tá? É claro que depende, às vezes pode acontecer algum problema, uma infecção, e ela pode ter que remover uma ou até os dois, tá? Mas tem as tubas uterinas e no final está conectado a esses ovários que vão produzir. Já no masculino, não. No masculino, eles têm os testículos. Os testículos é que vão produzir os espermatozoides. A produção tanto do gameta feminino e masculino, a gente chama esse processo de gametogênese, que significa o quê? Gênese de formação, de criação e gameto de gametas. Então é o processo de formação de gametas. Nas meninas ocorre no ovário e nos meninos ocorrem nos testículos. Voltando lá para a fecundação, então, o que acontece? O espermatozoide ele está passando pelo útero, ele vai até uma das duas tubas uterinas e lá vai estar um ovário, um ovócito esperando para ser fecundado. Então a fecundação ocorre, muita gente acha que ocorre no útero, muita gente acha que ocorre no canal vaginal, muita gente acha que ocorre no ovário, só que não. A fecundação ela vai ocorrer nas tubas uterinas, que são as tubas que encontram, né, um canal de encontro com o ovário, com o útero da mulher. Então é naquela tuba uterina que a gente vai encontrar que vai ocorrer o processo de fecundação, que o espermatozoide vai se encontrar com o ovócito, tá? Só que o ovócito, ele não é uma estrutura fácil de entrar, tipo, fui o primeiro, o espermatozoide primeiro, né? Fui o primeiro a chegar, eu ganhei, vou fecundar ela e pronto. Não é bem simples, porque o ovário, ele tem uma corona radiata e ele tem uma zona pelúcida, que é o quê? Serve para proteção do núcleo, do DNA ali do ovócito, e ele dificulta o acesso. Então, o que acontece? No espermatozoide, na cabeça dele, ele tem uma camada que se chama acrosoma. Essa camada ela tem enzimas que vão digerindo a camada do ovócito. Então, quando o espermatozoide ele vai enfiando a cabeça ali dentro do ovócito, ele começa a digerir essa corona, ele começa a digerir essa zona pelúcida até que ele chegue no núcleo, até que ele chegue ali no citoplasma e ele consiga liberar o núcleo do espermatozoide no núcleo do ovócito e assim fazer a fecundação, unir os dois núcleos e formar um único núcleo, ok? Mas para isso ele precisa passar por todas essas camadas até chegar no núcleo do ovócito, beleza? Então não é um processo de quem é mais rápido, é quem realmente consegue digerir mais rápido ou consegue ter uma facilidade maior, é quem entrar primeiro dentro do citoplasma, não é quem chegar primeiro no ovócito, porque isso é só uma primeira etapa. E lembrando que quando o homem ele ejacula, libera sêmen, ele libera milhões e milhões de espermatozoides, tá? É uma quantidade imensa. Só que sempre chega ali até o ovócito uma média de dezenas a centenas de espermatozoides. Então, daqueles milhões que tinham, eles vão morrendo e se perdendo ao longo do processo e só chega realmente bem poucos até o ovócito, tá? Mas até chegar lá e depois até fecundar, até entrar dentro do ovócito, são processos bem diferentes e processos bem demorados. Não é uma coisa assim que acontece em segundos, tá? Demora algumas horas até o espermatozoide encontrar o ovócito e conseguir fecundá-lo, beleza? Voltando então lá para a fecundação, ocorreu a fecundação. O espermatozoide conseguiu entrar dentro do ovócito. O que vai acontecer agora? Esse processo, depois dessa fecundação, ele vai formar o que a gente chama de ovo zigoto. É uma célula agora que ela tem todo o número de cromossomos que precisa e esse ovo zigoto ele começa a se dividir, tá? Então de 1 se transforma em 2, 2 em 4, 4 em 8 e assim começa uma divisão somativa, que cada vez mais vai somando. Essa célulazinha, então, conforme ela vai se dividindo, ela vai formando o que a gente chama de embrião. E durante essa divisão, esse embrião ele vai indo até o útero, ele vai se deslocando, ele vai rolando, né, com a ajuda de uma estrutura que tem nas tubas uterinas, que é como se fosse, realmente tem a contração muscular e tem uma estrutura que é como se fosse pequenos fios que eles vão levando esse ovo zigoto, esse embrião que está se dividindo, lá para o útero. Chegando no útero, ele vai se fixar na parede do útero, que a gente chama de endométrio, tá? Fixou na parede do útero,
fixou ali, ele vai começar a se desenvolver. Então, esse embrião ele começa a se desenvolver e começa a dar início à gravidez. Tá? Então, a partir do momento quando o embrião ele é fecundado, ou melhor, né, o ovócito é fecundado, se transforma em ovo zigoto, começa a sua divisão, essa divisão é levada até o útero e ele se fixa ali na parede do útero, ali começa a gravidez, tá? Que gera uma média de 9 meses. É claro que varia de cada organismo, se vai ser prematuro, mas é uma média geral de 9 meses todo esse processo de gravidez, tá? O que vai acontecer a partir do momento que o embrião está fixado ali no útero? Ele vai começar a ter um desenvolvimento que a gente chama de, como posso dizer, anexos embrionários. Vai começar a ter várias estruturas que vão se anexar a esse embrião e vão ajudar no seu desenvolvimento. Tá? A gente pode dividir a gravidez em 3 partes. É claro que tem gente que divide por semana, tem gente que divide por mês, mas cientificamente falando, uma das formas de dividir a gravidez é por trimestre. Então, se tem 9 meses, a gente divide em 3 trimestres, em 3 partes. O que vai acontecer na primeira parte? No primeiro trimestre, o feto apresenta os primeiros batimentos, então o feto ele começa a ter o desenvolvimento do coração e começa a ter o batimento, e surge a placenta. Tá? O que seria a placenta? É uma estrutura do corpo feminino que ele vai estar ligado ao feto pelo cordão umbilical. Então a placenta é uma estrutura que está ali no útero da mulher, né? E ele vai se ligar ao feto pelo cordão umbilical. Qual que é a função da placenta? A placenta ela vai entregar nutrientes e oxigênio para esse feto. Então vai nutrir e vai dar oxigênio para esse feto, para o feto conseguir se desenvolver e crescer. Tá? Então a placenta que vai fornecer isso pelo cordão umbilical que vai estar ligado ao feto. Ah, professor, na gravidez eu vejo que tem aquele saco, né? Tem um líquido ali dentro. O que é isso? Já vou explicar para vocês, tá? No segundo trimestre, o que acontece? Tem início alguns movimentos do feto, que é aquele momento que quando a mulher começa a sentir o bebê, o feto se mexer no corpo dela, tá? Então o feto ele começa a ter pequenos movimentos, que é o que a gente na barriga fala, ele tá chutando, ele tá indo para um lado, tá girando para o outro. É o movimento do feto que ele faz durante esse período. E no terceiro trimestre, já tem a forma de um bebê, então já tem toda a estrutura, tem o rosto, tem os bracinhos, os dedos, tem toda a estrutura formada já, e ele continua cada vez mais ficar maior e mais forte. Então, a partir ali do último trimestre, o corpo já está realmente pronto, e a partir dali ele só começa realmente a aumentar de tamanho, ganhar peso e ficar mais forte, tá? Agora eu vou apresentar para vocês as estruturas que a gente chama de anexos embrionários, que ali a gente vai encontrar a placenta, o cordão umbilical, que eu já apresentei para vocês. Vamos encontrar o âmnio, que é a bolsa, e dentro desse âmnio vai ter o líquido amniótico. E vamos entender um pouquinho a função de cada um, tá? Vou botar aqui na tela para vocês terem uma imagem real, né? Não é real, na verdade, uma imagem, né? Uma animação 3D feita em computador para conseguir exemplificar, mostrar como é a realidade uma placenta, um âmnio, o líquido amniótico e o feto ali dentro, ok? Então bota aqui a imagem na tela e vamos dar sequência ao conteúdo. A placenta, como eu apresentei para vocês, é essa estrutura que tem no corpo feminino, que está ali no útero, e ele vai entregar oxigênios e nutrientes ao feto pelo cordão umbilical. Já expliquei durante essa videoaula. O saco amniótico, né, ou o que a gente chama de âmnio, ele é um saco que ele vai proteger, ele vai revestir todo o feto, tá? E dentro desse saco vai ter o líquido amniótico. O que esse líquido amniótico faz? Ele tem 2 grandes funções. Primeiro, diminuir o impacto dos choques mecânicos. Então, quando a mulher está andando e sem querer alguém esbarra na barriga dela, para o bebê não sentir todo esse impacto, né, porque não, ele é bem frágil ainda, ele não está totalmente desenvolvido. Então, para ele não sofrer todo esse impacto, esse líquido acaba diminuindo. Então, quando a mulher sofre um esbarrão, ou bate com a bolsa, ou se esbarra em algum lugar, esse líquido vai diminuir o impacto e o bebê não vai sentir quase nada. É claro que tem que ser um impacto moderado. Um impacto muito brusco realmente pode prejudicar, até mesmo estourar esse saco amniótico, romper a bolsa, né? E a mulher ter que ir correndo para o hospital.
Então, esse líquido amniótico, além de diminuir os choques mecânicos, né, o impacto, ele também ajuda a deixar o bebê hidratado. Então, ele evita a desidratação do feto, do bebê. Tá? Esse líquido vai deixar sempre o bebê ali, né, úmido, molhado, e com isso ajudar no seu desenvolvimento, até devido às reações químicas que sempre vão acontecer em ambientes aquáticos. Então, esse líquido, além de ajudar nos impactos, a diminuir os impactos, também evita a desidratação do feto. Então, é super importante essa bolsa, né, que a gente chama de âmnio, onde está o líquido amniótico, em volta, protegendo e hidratando o feto, o bebê, ok? Essas são as estruturas que a gente chama de anexos embrionários. São anexos e estruturas que aparecem durante a gravidez para ajudar no desenvolvimento do feto, ok? Então, nessa videoaula a gente viu desde da fecundação até o término da gravidez, até chegar um momento realmente onde o feto vai sair, vai ter o rompimento dessa bolsa e o feto vai sair ali pelo canal vaginal, ou pode acontecer uma cesariana, que é quando é feito um corte na barriga da mulher, na cintura, na região da cintura, né? E eles conseguem retirar ali a bolsa amniótica ou o feto, eles rompem a bolsa também e conseguem tirar o feto dali de dentro, ok? Qualquer dúvida sobre fecundação, gravidez, pode perguntar aqui nos comentários, tá? E a gente vai conversando durante as nossas videoconferências. Bons estudos e até a próxima videoaula.